cumprimentar o nosso sempre presidente Lula, pela presença dele aqui junto a nós todos, cumprimentar Frederica Mistela, cumprimentar todas as mulheres, a pessoa da Nádia Campeão, que vai ser a nossa vice-prefeita, cumprimentar todos os parlamentares na pessoa do nosso senador Suplicy, que tem sido um companheiraço nessa campanha, tem me acompanhado aos bairros, todo dia que pode, tem dividido a agenda dele com o interior e capital, mas está sempre conosco, veio do interior para estar conosco hoje. Eu queria compartilhar com vocês algumas pequenas passagens da minha vida. Eu acho que aqui, falar da minha vida é pouco diante da vida heróica da maioria de vocês. Porque quem é prounista sabe o que foi lutar para chegar a uma universidade, fazer. Muitos já concluíram o ProUni, já estão diplomados. Mas eu queria compartilhar com vocês um sentimento, né? Que é o sentimento de um professor. Eu posso ser ministro, prefeito, deputado, o que for, mas eu me sinto sempre professor. Foi para aquilo que eu me preparei a vida toda, na Universidade de São Paulo, onde eu sou professor. E a maior dor que eu sentia, mas uma dor muito profunda, era uma pessoa querer estudar e não poder. Isso, para aquele que gosta de compartilhar coisas, e eu acho que quando você ouve uma música e quer que um amigo teu ouça, quer que uma amiga ouça, quer que um parente ouça, quando você assiste um bom filme e você passa essa mensagem para os teus amigos, quando você lê um bom livro e você empresta esse livro, essa sensação de compartilhar, de usufruir das coisas que a vida tem de bom, eu acho que é um sentimento que é o sentimento do professor. O professor é um cara que quer fazer isso o tempo todo. É aquilo que a gente faz de vez em quando, o professor quer fazer o tempo todo. Quer fazer com que o aluno, o estudante, saboreie, né, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo compartilhado. E quando eu fui para o Ministério do Planejamento, a Estela estava no Ministério da Educação. Eu era assessor do ministro Guido, então ministro do Planejamento. E nós tínhamos tentado, presidente, fazer um ProUni municipal na gestão da Marta, que era a troca de ISS por bolsa. E não saiu do papel. E eu não tenho vergonha de dizer que não saiu do papel, porque às vezes na vida pública exigem de você o que não exigem de empresários bem-sucedidos. Os empresários bem-sucedidos tentam a todo momento fazer coisas. As que dão certo ganham visibilidade. Mas muita coisa que se tenta no setor privado não dá certo. Mas não tem lá um jornalista para anotar. E às vezes exigem no setor público inovação, mas querem que você não falhe. E isso não existe. Quem quer inovar vai falhar. Mas se não desistir, vai conseguir atingir seus objetivos. Quando a gente lançou um ProUni municipal, não deu certo. E a Estela estava na educação, e todo dia ela me ligava e falava assim, eu estava no planejamento, ela falava, Fernando, será que não dá para trazer aquele programa lá da Marta para cá? Eu falava, mas Estela, a gente tentou lá, não deu certo. Aqui não vai dar certo igual, vai ser uma roubada. E ela insistindo, insistindo. Um dia ela recebeu uma carta, presidente, de uma mãe que tinha o filho no FIES. E essa mãe estava pagando o financiamento do filho. Ocorre que o filho tinha morrido. E ela estava com a dívida e com o filho morto, pagando o financiamento estudantil. Porque o FIES sequer tinha seguro de vida. Ou seja, o fiador carregava aquela dívida independentemente da pessoa estar inválida ou estar morta. E naquele dia, o telefonema que ela me deu foi tão, vocês podem imaginar, né? Trágico, assim, né? Que eu falei, bom, vamos começar a pensar alguma coisa, né? E aí ela começou a estudar do lado da educação, eu comecei a estudar do lado do direito, do lado da Constituição, da legislação. E aí nós começamos a ver em algumas semanas que aquilo ia dar samba. Falei, puxa, mas tem um negócio aqui que pode dar certo. Nos dizeres de um mantenedor, de um grande mantenedor de instituição privada, viu, Daniel? Ele falou, algumas pessoas sabem fazer omelete sem quebrar os ovos. O Haddad e a Estela fizeram um omelete sem ovos, porque a gente não pagava, a gente não pagava o tributo, eles
transformava o que a gente não pagava em bolsa de estudo. E aí vocês conhecem a história. Mas na época, olha, pouca gente foi a favor. Dentro do governo. Eu, a Estela, Tarso Genro e o presidente Lula. Todo o resto do governo contra. Inclusive dentro do Ministério da Educação. Aí a gente foi mostrando para as pessoas. Gente, na universidade pública, os pobres não entram. Não conseguem entrar. Agora vão. Porque nós aprovamos as cotas sociais. Então agora vão. Mas foram... As cotas levaram 8 anos para serem aprovadas. 8 anos. Dadas as resistências todas. E vocês conhecem aquele que foi o mais resistente de todos, senador Demóstenes Torres, conhecido de vocês, que ficou no Senado sentado em cima do projeto, não deixava tramitar. E era o baluarte da moralidade pública. Agora que ele foi para casa, o projeto passou. Né? O projeto passou. 8 anos de tramitação. Mas a gente dizia na época, em 2004, olha, como é que o pobre faz? O pobre não entra na universidade pública e não tem dinheiro para pagar a universidade particular. Como é que faz? E aí, conseguimos convencer o governo, o presidente Lula determinou que a área econômica concordasse com o projeto. Né? Falou, tem que fazer, nós vamos fazer. Foi para o Congresso, uma guerra no Congresso, para aprovar. Passou no Congresso, a oposição entrou no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar o programa no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, passou pelo Executivo, passou pelo Legislativo, passou pelo Judiciário. Hoje está consolidado o programa. Mas recentemente que o Supremo proferiu o acordo dizendo que o ProUni era constitucional. Foram anos e anos e anos de guerra jurídica em torno do programa. Para vocês terem uma ideia de que pode parecer simples governar, mas se não tivesse Tarso Genro ministro, Lula presidente, companheiros nossos no Congresso Nacional, Suplicy no Senado e assim por diante, Paulinho Teixeira na Câmara, não conseguiríamos vencer. E nós teríamos 1 milhão de pessoas a menos com acesso à universidade no Brasil. Um programa. Nós fizemos 40 programas desses. O Piso Nacional do Magistério, fizemos a Universidade Aberta do Brasil, fizemos o Reúne que duplicou as vagas das federais, criamos os institutos federais que triplicou a oferta de educação profissional da rede federal. E eu poderia citar aqui os 40 programas, que é o Caminho da Escola para substituir os pau de arara que transportavam os meninos do Nordeste por ônibus, padronizado pelo metro. Mas é coisa que ninguém sabe. A escola de tempo integral, que não chegou a São Paulo, mas chegou a 32 mil escolas públicas do Brasil. A educação inclusiva, 500 mil crianças com deficiência na escola regular, com a possibilidade de no segundo turno frequentar a escola especial, mas sem deixar de socializar da maneira como a lei estabelece. É muita coisa. E o mais paradoxal de tudo é que não fosse um operário chegar à presidência, nós não teríamos evoluído tanto na educação como evoluímos. Essa é a verdade. Porque o antecessor do presidente Lula, retirou recursos da educação pela DRU, aprovou uma emenda constitucional tirando o dinheiro da educação. E foi o Lula que quadruplicou o orçamento da educação. Quadruplicou. Eram menos de 20 bilhões, hoje 80 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Educação hoje, presidente, é o dobro do da cidade de São Paulo, que é um dos maiores do país. Vocês terem uma ideia do que aconteceu, em termos de priorizar aquilo que tem que ser priorizado. O que aumentou, só o que aumentou o orçamento do MEC é 3 vezes o orçamento do Bolsa Família. E o Bolsa Família às vezes é mais criticado, dizendo, Bolsa Esmola. Isso é porque o cara não conhece o interiorzão. Aliás, os que falam que é Bolsa Esmola não conhecem São Paulo. Não é o interior do Nordeste. Não conhecem São Paulo.
Porque eu e a Nádia, eu e o Donato, nós estamos caminhando por São Paulo. Tivemos lá na favela do Moinho, pegou fogo pela segunda vez, né? Tivemos lá na Vila Bela, tivemos lá na Elisa Maria. Vai lá ver se R$70, R$100 por mês ajuda a mãe a manter o filho na escola ou não. Vai lá ver a situação precária que as pessoas vivem lá no Jardim Peri, lá na Zona Norte, perto da Cantareira. Todo mundo vivendo em casa de madeira, em zona de preservação ambiental, com escola longe, sem lazer, sem cultura, sem nada. Vai lá ver se não ajuda. E é engraçado, Leão, que a UNE, corretamente, sempre defendeu o quê? Assistência estudantil para manter o pobre na universidade. Mas quando a assistência estudantil é para o menino do ensino fundamental, aí vira bolsa esmola. Vira bolsa esmola. Não é assistência estudantil. Então, para nós, do MEC, do Ministério da Educação, sempre foi um aliado importante o Bolsa Família. Mas sem prejuízo do crescimento do nosso próprio orçamento, que, como eu disse, quadruplicou em 10 anos. Então, essa revolução não ia ser feita, acreditem, por um doutor conservador. Tinha que ser por um operário progressista. Tinha que ser feita pelo presidente Lula. E eu acho que a gente fez tanta coisa no Brasil que eu sinto uma dor enorme de caminhar por São Paulo e ver que a mesma autoestima que a gente nota em todo o país, nós não estamos conseguindo viver em São Paulo. As pessoas não estão legais em São Paulo. Não estão. Nós temos que olhar para a qualidade de vida e pensar o seguinte: todo mundo melhorou um pouquinho de vida. Todo mundo comprou alguma coisa, todo mundo ganhou um pouquinho mais. O desemprego é o menor da história, a renda melhorou, a casa das pessoas. A gente entra na casa, às vezes, de favelado e você vê uma casa por dentro arrumada. Porque o cara suou a camisa, a mulher suou a camisa, às vezes o filho mais velho suou a camisa, ele azulejou o banheiro, ladrilhou a cozinha, comprou uma TV de LCD, trocou o carro. Você vê isso até em comunidade pobre. Agora, você abre a porta e sai pra rua, é mato na praça, é entulho no asfalto, é buraco, é a escola de baixa qualidade, é posto de saúde sem médico. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Parece que você está vivendo em outro planeta na periferia de São Paulo. Falta de professor nas escolas de ensino médio. É uma tragédia o que está acontecendo na nossa cidade. O que eu acho é que nós temos que fazer desse limão uma limonada, sabe? Se nós estamos vivendo essa situação em São Paulo, 85% dos moradores de São Paulo declaram que querem uma mudança de rumo na prefeitura. Mudança de rumo. E aí, quais as alternativas que você tem? As alternativas que você tem é um cara que diz que quer continuar o que o Kassab está fazendo, que é uma boa administração, vai ficar com os 15. Vai ficar com os 15 que acham isso. Por isso que vai caindo nas pesquisas. E tem um outro que tomou um susto. Ele ia concorrer mais uma vez e aí, de repente, está liderando as pesquisas. Agora, o susto foi tão grande que ele não quer participar mais de debate. Não quer mais participar de debate. Não apresenta um plano de governo, não apresenta a coordenação da sua própria campanha, não diz quais serão os seus apoios em caso de vitória. Quem vai governar São Paulo se o muçulmano ganhar? Porque, convenhamos, né? O presidente Lula foi o primeiro cargo executivo depois do sindicato que o presidente Lula assumiu, foi a presidência. Há quantos anos de preparação e com quantos milhões de brasileiros ele chegou à presidência? Ele chegou com a universidade, ele chegou com a ciência, ele chegou com o movimento social, ele chegou com os sindicatos, ele chegou arrasando na presidência. Chegou com tudo. Chegou podendo. E fez a maior transformação que o país já conheceu. Agora, você tem que dizer com quem que você vai governar e para quem você vai governar. Não adianta essa história, né, de achar que conhecimento público vai mudar a realidade de São Paulo, porque não vai. Essa cidade é muito complicada. Mas não é pouco, não. É muito complicado.
vai resolver o problema da saúde de São Paulo, vai resolver o problema de moradia em São Paulo, vai resolver o problema de educação em São Paulo. Outro dia eu estava falando que os indicadores de qualidade da educação de São Paulo são inferiores ao de uma cidade pobre, uma capital pobre do Nordeste como Teresina, que tem metade do recurso de São Paulo para investir em educação. Como isso é possível? Se todo mundo é inteligente, toda criança aprende, por que os nossos estão aprendendo menos? Não tem cabimento imaginar isso. Tem alguma coisa de muito errado. Eu estava torcendo, e você sempre está torcendo. Você, quando é morador, você está sempre torcendo para a tua cidade. Independentemente de você ser situação ou posição, ninguém em sã consciência pode torcer para o Brasil, né? Bom, tem em sã consciência, porque tem muita insana consciência no Brasil. Né? Mas torcer contra o governo, Dilma, só um cara muito xarope, sabe, que fica torcendo para as coisas darem errado. Às vezes eu vejo jornal assim, PSDB conta com a crise internacional para chegar ao poder. Que cabeça! Quer dizer, em vez de apresentar um projeto melhor que o nosso, ficam torcendo para que o nosso, por razões externas, dê errado. Pô, apresenta um melhor, estuda. Sabe, se o Aécio quer ser presidente, estuda um pouquinho, lê um livro por semana. Sabe, dá uma... Pode ler na praia, ninguém vai se incomodar se ele fizer uma leitura lá em Ipanema. Dá uma lidinha de vez em quando, sabe? Eu fico horrorizado, eu fico... É porque ele só fica no Rio. O que eu acho é que as pessoas têm que mudar a mentalidade. Se o Kassab tivesse bem avaliado aqui, nós íamos disputar a eleição com ele, mas com um projeto melhor. Eu ia falar, olha, você fez isso certo, mas nós vamos fazer melhor que você. É assim que se ganha a eleição. Tentando apresentar um projeto melhor. E não torcendo para o projeto de quem está no governo dar errado. Torcendo para uma crise internacional. Torcendo para uma crise institucional. Uma briga do Supremo. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz política. Não é assim que se deseja uma mudança do nosso país. Nosso país está com uma chance, uma janela de oportunidade que o presidente Lula abriu. Sabe? Vamos fechar a janela de oportunidade. E voltando à questão do ProUni, o que me deixa assim, muito feliz com o programa não é só que o pobre entrou na universidade, é que o negro entrou na universidade. Porque são 400 mil bolsistas de origem africana, afrodescendentes. E isso também é um resgate de uma dívida histórica que nós temos com o povo negro desse país. E que nós temos que reconhecer e resgatar. O que nós queremos para São Paulo? Às vezes eu vejo as pessoas falar, o Lula quer tomar o poder no país todo. Eles governaram o estado de São Paulo e o governo federal por anos. Aqui governam há 20 anos. 500 anos! Na contabilidade do presidente, que está mais correta que a minha, são os mesmos que governam há 500 anos. Até 2002 só eles que mandavam aqui. O que a gente quer? Uma coisa simples. Nós queremos trazer a prosperidade que o Brasil está vivendo e que é justo trazer para o povo trabalhador de São Paulo.